E nós estamos voltando agora no último bloco, no quarto bloco, conversando com essa mulher incrível. A gente conversou demais no terceiro, extrapolamos o nosso tempo, mas vamos voltar agora. A gente estava discutindo que seria melhor a gente conversar, mas está difícil. Eu disse para ela que eu queria falar sobre os equívocos conceituais e a sua superficialidade. Então eu queria perguntar para a Cristina, nesse primeiro momento, é verdade que a floresta amazônica não é o pulmão do mundo, Maria Cristina? Não é o pulmão do mundo, né? Você, como bióloga, sabe mais que todo mundo, né? Isso, no livro eu tive essa preocupação de trazer alguns chavões, algumas ideias muito usadas na prática da educação ambiental e que, na verdade, são equívocos, né? E um deles é esse, uma frase muito falada na década de 90, né? Que a Amazônia é o pulmão do mundo. No mundo, né? No mundo. Todo mundo comentava, o mundo comentava isso. Isso. E, na verdade, é um equívoco conceitual porque quando a gente está falando de pulmão, a gente não está falando de produção de oxigênio, a gente está falando do uso do oxigênio, né? Então, quando a gente pensa a ideia de floresta amazônica, é um bioma riquíssimo em biodiversidade e riquíssimo para o equilíbrio do clima no nosso planeta. Só que o que as plantas fazem é a fotossíntese, né? Que é a absorção de CO2 e produção de oxigênio, e não o consumo de oxigênio, como é o processo desculpa, agora acho que eu me confundi. Eu acho que sim. Mas vamos lá, porque... E se a gente fosse fazer uma referência a alguma coisa que produzisse muito oxigênio, a gente estaria falando das algas, a gente estaria que tá fazendo referência ao oceano. Nós íamos ter que viver embaixo d'água. Mas as algas, elas produzem na fotossíntese muito do oxigênio que a gente usa na área terrestre. Então, é um equívoco conceitual muito grande este. Tem outro equívoco conceitual que eu gostaria que você estivesse explicando, porque a água do mundo está acabando, Maria Cristina. Nossa, isso é verdade? Isso é uma frase muito usada, né? A água do mundo vai acabar, fecha a torneira que a água do mundo vai acabar. Quando, na verdade, a água do mundo ela não vai acabar. Esse não é o problema da água, né? Se um dia a água do mundo acabar, isso vai acontecer porque o Sol se aproximou tanto do planeta Terra. Evaporou-se toda a água. Que nós também já... Muito antes da água se evaporar, a gente não vai ter aguentado essa proximidade do Sol. Mas, enfim, a quantidade de água no planeta Terra é a mesma, desde que o mundo é mundo. Essa água se formou há cerca de 4 bilhões de anos no processo de formação do planeta Terra. O resfriamento do planeta Terra teve como subproduto o H2O, que é a água. Então, a quantidade de água que a gente tem no mundo hoje é a mesma quantidade de água da época dos dinossauros, na época de Jesus Cristo, é a mesma quantidade. E essa água ela está dividida de uma forma que é uma forma preocupante, que começa a desenhar o problema da água para nós, que 97% de toda a água do planeta é água salgada. Isso. Então a gente não pode consumir. Nem a gente pode consumir, não pode ser usado nas lavouras. Mas antes disso a gente tem que pensar no planeta, que eu chamo de planeta azul, 70% é água. Exato. É bem parecido com o corpo humano, né? A gente parte desse dado, exatamente. Então, inclusive, um astronauta, Yuri Gagarin, quando ele esteve saindo da nossa atmosfera e olhou o planeta, falou, planeta Terra? Não, devia se chamar planeta Água, porque 70% do planeta é água. Como o nosso corpo, em média, também é formado por 70% de água, né? E aí, quando a gente vê aquela cena do globo azulzinho e pensa nessa grande quantidade de água, a gente se ilude. Porque aí é que os 97 são de água salgada, né? Exato. Resta-nos apenas 3% de água doce. Desses 3%, 2% estão nas geleiras, que formam o Polo Norte e o Polo Sul. Apenas 1% de água é que está disponível para o consumo dos seres vivos. E quando eu digo 1% ainda, Sônia, eu estou arredondando para ficar um dado didático, digamos assim. Porque não é nem 1%. Porque é 0, alguma coisa. 0,80 e poucos, eu acho. Isso. Então, nesse contexto que a gente... e a água do mundo não vai acabar graças ao ciclo da água, que faz a manutenção
desse volume de água no nosso planeta. Que é o ciclo hidrológico. Exato. Aprendi no seu livro, viu? Que é esse processo de sol e chuva, né? Que o calor do sol faz com que a água evapore, formam-se então as nuvens, e aí as nuvens depois se torna líquido, volta ao estado líquido, cai como chuva, reabastece os rios, os lençóis freáticos e aí volta para o nosso consumo, e esse processo infinito, né? Então, onde está a questão da água? Ao invés da gente falar que a água do mundo vai acabar, o que a gente tem que usar é a ideia de escassez de água doce. É a pouca quantidade de água que já temos. Isso, para essa quantidade de gente e a população que não para de crescer e os outros seres vivos que também dependem da água, né? Você poderia falar alguma coisa sobre dessalinização da água salgada? Sim, é uma estratégia que as pessoas, que essa existe, esperança está sendo feita em algum lugar? Sim, existe. Essa esperança que a tecnologia vai dar um jeito para tudo, né? Realmente, a tecnologia dá um jeito para transformar a água salgada em água doce. Só que qual é o problema? Já é uma técnica muito utilizada, principalmente no Oriente Médio. Só que é uma técnica que ela é extremamente cara. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o consumo da água, ele se divide da seguinte forma: 70% de toda a água consumida vai para a agricultura, 23% vai para a indústria e apenas 7% no uso doméstico. Então, se a gente pensar que a maioria da água não é necessariamente para o nosso consumo doméstico, imagina dessalinizar a água para irrigar a plantação. Se a água vai ficar cara para a gente consumir a partir da dessalinização, quanto é que não vai custar a comida? Exatamente. Então, se a gente não cuidar desse 1% de água doce, nós não vamos ter um problema só de sede, nós vamos ter um problema de fome, porque as pessoas não vão ter dinheiro para comprar comida. De vida mesmo, né? Sim. Problema de vida, porque... Qualidade de vida. Qualidade, né? De vida. Porque as pessoas não vão ter dinheiro para comprar o quanto vai custar uma comida a partir do uso da água dessalinizada. Né? Eu gostei de um dado que você colocou no livro, né? O consumo médio diário por pessoa em 1800, que era de 50 litros. Tudo bem que não se tomava muito banho, não sei tanto, não se lavava tanta roupa, né? Mas em 2010, de novo, esse consumo médio por pessoa, por dia, passou para 200 litros. Gente, é muito, é muito. Ficou estabelecido pela ONU, né? Isso também aprendi com você, que o necessário hoje, uma média necessária de água por indivíduo, por dia, seriam de 110 litros, que também eu acho um absurdo, né? Por dia. Que forma a gente tem então, mas de estar... Sabe que aqui a gente entra numa questão interessante, porque esse alto consumo de água não está só considerando o nosso consumo doméstico, está considerando o nosso consumo também na alimentação e no consumo, né? Então, lá, por mais que a gente usasse menos água, no sentido de a gente não tinha tantas coisas, tanta energia elétrica, que hoje também, no Brasil principalmente, a base de hidrelétricas, né? Hoje a gente consome muito mais, não só água, mas o consumo de bens, de uma forma geral, também é maior, e o consumo de energia elétrica. Então, esse índice sobe também por causa disso. E aí a gente entra na água virtual. Que adoro, adoro. Então, entre na água virtual, mergulhe nela, Cristina. Isso, água virtual também é um conceito importantíssimo que a prática da educação ambiental vem trazer para a gente pensar. Porque a gente fica muito fechado nessa ideia do fecha a torneira ao escovar os dentes, tome banho rápido, não lave o seu quintal, né? Sim, temos que continuar tendo essas práticas. Porém, quando a gente pensa que 70% do consumo d'água está na agricultura e 23% na indústria, né? Parece que o consumo doméstico, né? Então, assim, ótimo, eu sou super econômica de água em casa, mas eu tenho um guarda-roupa repleto de sapatos. Eu tenho muitas coisas ainda com etiqueta no meu armário que eu nem tirei, né? Ou então, tá na promoção o tomate no supermercado, eu compro 3 quilos, mas eu consumo 1 durante a semana e acabo jogando fora um grande volume, né? A gente está desperdiçando água, nós estamos jogando água fora, a gente está tendo um monte de água parada ali no meu guarda-roupa. Por quê?
Água virtual é aquela água que está sendo considerada no processo de produção, mas que a gente não vê, né? Por exemplo, uma camisa que a gente esteja vestindo, né? Ela é seca, né? Mas, em média, foram utilizados 8.000 litros para a produção de uma camiseta. Uma camiseta. Uma camiseta. E um tomate? Para produzir um tomate, em média, 30 litros de água para produzir um tomate. Então, quando a gente está desperdiçando, jogando fora comida, ou quando a gente está comprando coisas demais, na verdade a gente está exigindo um uso de água muito grande nesse processo, né? E nesse sentido que o aprender sobre a água virtual faz com que a gente perceba que o consumo consciente, de uma forma geral, não só o fechar a torneira, também é uma economia inteligente de água, né? Nesse sentido que... E existem muitos dados de água virtual que a gente pode procurar no Google, né? E aí a gente se assusta, na verdade, o quanto de água é necessário para a produção dos bens de consumo. Agora eu queria pedir licença, porque tudo isso que ela falou agora, a escolha foi minha. Eu falei, eu quero muito que você fale sobre isso, pelo encantamento que foi ler este livro. Primeiro eu quero que vocês possam ver esse livro e comprar, porque eu acho que vale a pena. É uma sentada e vocês vão achar o máximo. Mas agora eu vou dar assim, um tempo livre, nem sei quanto falta para terminar esse bloco, mas eu vou dar um tempinho livre para ela estar falando sobre o que ela mais amou escrever aqui. E agora eu deixo você falar, Cris. Certo. Eu gostei muito, a experiência de escrever o livro foi muito prazerosa, né? Mas eu acho que tem também uma informação que eu trago para os meus alunos lá na FESB, que eu trago na formação, que é muito importante, que é a diferença de discurso sobre desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. Hoje a gente vê uma invasão de coisas da sustentabilidade, né? Mas até que ponto está a superficialidade desse discurso da sustentabilidade? Que é um risco. Que esse discurso pode cair no senso comum, ficar desgastado, perder a credibilidade, e é uma coisa muito importante, né? Então, muitas pessoas utilizam a ideia de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade como sinônimos, coisa que na linha de pesquisa que eu trabalho, com os autores que eu acredito, a gente, na verdade, de forma alguma coloca os dois como sinônimos, né? Por quê? São paralelos. O desenvolvimento sustentável é um termo muito conhecido e ele ganhou força realmente porque ele traz, na verdade, a essência dele é muito bonita, né? Que é a ideia de suprir as necessidades do presente sem prejudicar que as futuras gerações também possam suprir as suas necessidades. Então, e é aquele tripé entre economia, meio ambiente e sociedade. A ideia é linda. Porém, quando você vai ver isso acontecendo, desse tripé, a ênfase toda está no elemento economia, né? O eixo central é a economia. Então, você vê que tudo gira em torno para a roda da economia continuar girando. Ali. Então, um exemplo muito simples. Quando a gente pensa, se cortar uma árvore, plante outra no lugar, plante 2 ou 3 árvores. Na perspectiva do desenvolvimento sustentável, esse plantio não é para que as futuras gerações conheçam essa espécie arbórea, para que as aves possam se alimentar e fazer os seus ninhos. Na perspectiva do desenvolvimento sustentável, você se cortou uma, planta outra, para no futuro ter madeira para cortar. Mais. E mais 3, né? Exato. É para ter matéria-prima para a roda da economia continuar girando. Não que isso não seja importante, mas a ênfase está só na economia. Na Rio 92, o conceito de desenvolvimento sustentável é que ganhou muita força e foi para o mundo. A perspectiva que eu acredito é a perspectiva de sociedades sustentáveis, que é aquela que se aproxima da ideia de sustentabilidade, que é o quê? Também voltada para o tripé economia, sociedade e meio ambiente, mas que o elemento central é sociedade. Por quê? Não adianta a gente querer ser uma sociedade sustentável com, por exemplo, 3 pessoas no mundo, em um ano,
ganham mais dinheiro do que 48 países conseguem movimentar. E é isso que acontece. É uma desigualdade social que, Terrível, continuando essa terrível. desigualdade social, é impossível configurarmos-nos como uma sociedade sustentável, né? A gente tem 800 milhões de pessoas passando fome, só que 1,1 bilhão de pessoas obesas. A gente tem mais obeso do que gente passando fome. Exatamente. Né? Então, que coisa é essa? A balança está esquisita, né? Tá esquisita. Cadê o fiel dessa balança, Então, né, gente? Isso. As questões de sustentabilidade, de sociedade sustentável, ela vai muito mais para o viés dessa atenção para a sociedade, para esse equilíbrio dentro da sociedade, para a valorização cultural, para o respeito, para a espiritualidade. Não nega o fator econômico, né? Mas dá a ela o seu devido lugar. Isso. E o elemento meio ambiente está presente em tudo isso, né? Está presente nas consequências, está presente em prover com que essas condições de vida aconteçam. Então, a preservação ambiental, ela está intrínseca para a qualidade de vida dentro da perspectiva de sociedade sustentável. Enquanto na perspectiva de desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental é para manter. Matéria-prima, né? E na Rio+20, já não era mais o discurso do desenvolvimento sustentável, era o discurso da economia verde. Continua o desenvolvimento sustentável, só que com uma roupagem diferente. Mas eu ainda acredito, Sônia, que agora na Rio+20 eles até foram mais sinceros, porque está bem explícito, é economia verde, ponto. Né? Então, muitas vezes a gente até ouve falar é economia verde com olhar para a sociedade. Às vezes tem gente até que complementa o discurso, sabe? Mas é muito importante que quando a gente ouve propaganda política ou de produtos, enfim, onde o termo usado é desenvolvimento sustentável, é desse chão que a pessoa está pisando. É no chão econômico. É no chão econômico. Se você já ouve um discurso voltado para a sociedade sustentável, aí é uma perspectiva de preocupação com qualidade de vida dos seres vivos do planeta, né? Então, essa harmonia, a valorização cultural, espiritual, a ética, né? A coletividade. Então, são esses valores que a sociedade sustentável promove. Nós que trabalhamos com educação ambiental, os grupos de trabalho que se desenvolvem aqui em Bragança, o coletivo socioambiental, a gente trabalha no viés da sociedade sustentável. Prestar atenção, minha gente. Estão prestando atenção da diferença. E essa diferença é que faz realmente essa transformação acontecer. Então a gente precisa entender o que a mídia passa. Entender, compreender, ir atrás. Tentar mudar hábitos, velhos hábitos, né? Deixar que o novo assuma. Escutar pessoas assim como essa menina, essa moleca que está aqui, uma super mulher e que traz tantas informações tão grandes, tão transformadoras. Ela que é bióloga, ela gosta de professora primeiro. Ela que é professora, mas eu acho que ela, em primeiro lugar, ela é mulher. E essa mulher de peso, gostosa, essa mulher que não tem um minuto livre, mas ela encontra um meio segundo para fazer aquilo que é preciso, que é levar informação para todos nós. Então eu quero dizer o seguinte, eu estou muito orgulhosa, muito honrada com todos os programas que eu tenho feito até aqui. Mas hoje eu quero agradecer de coração essa menina que se tornou uma amiga muito querida, essa mulher que está fazendo um bem incrível, essa professora que será inesquecível, essa bióloga que vai transformar, através de obras como essa, através de palestras, através das suas aulas, através dos nossos bate-papos que vão sempre acontecer, porque eu não vou deixar ela nunca mais escapar. Ela que ache esses segundos, esses minutinhos, para estar aqui conosco. Eu quero agradecer de todo o coração, deixar que ela se despeça de vocês, antes que eu me despeça,
Cristina, foi uma honra, um prazer, Obrigada. uma alegria ter aqui você com a gente. Muito obrigada. Eu agradeço mesmo, viu, você estar trazendo tanta informação para a gente. Queria que você se despedisse sem dizer adeus. É um até breve, brevíssimo. Isso. Eu agradeço muito o carinho, eu agradeço suas palavras, até me segurei aqui, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu sou super chorona, mas muito obrigada pelas suas palavras, né? A minha intenção é essa mesmo, né? Eu acho que tudo que eu aprendo, eu não gosto que fique só comigo. E esses canais de comunicação são muito importantes, então eu te agradeço muito, muito a oportunidade de pessoas poderem conhecer o livro, mas quem não puder conhecer o livro já teve a oportunidade do contato com essa informação e que essa informação seja mais um tijolinho na construção dos conhecimentos e numa perspectiva crítica e esse olhar mais amplo para a questão ambiental que é necessária. Agradeço de coração e muito obrigada. A gente que agradece a você, minha querida. Infelizmente, outro programa já se foi, passou rapidinho, agora só na outra sexta. O tema vai ser lindo, será sobre intercâmbio e é por isso que eu espero que você esteja lá, conosco, comigo. Beijão, feliz final de semana.